Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia de São Paulo recuperou parte de uma carga de tacógrafos avaliada em 25 milhões de reais. Um suspeito foi preso. O dispositivo é obrigatório em caminhões, ônibus e micro-ônibus e registra informações importantes ligadas à segurança, como, por exemplo, a velocidade do veículo. As câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens chegam pela calçada. Eles forçam a porta e um deles entra no ônibus. Ele vai direto ao compartimento que fica em cima do banco do motorista. De lá, arranca o tacógrafo e foge. Dias antes, a mesma companhia de transporte público já havia registrado um outro crime. A ação é exatamente igual. Em segundos, o criminoso foge com a peça. Um levantamento feito pelo Jornal da Record mostra que os roubos e furtos de tacógrafos têm aumentado ao longo dos meses. Em outubro, em apenas um único crime, 7.000 equipamentos foram furtados de um galpão em Itupeva, região metropolitana de São Paulo. Parte da carga, avaliada em 25 milhões de reais, foi recuperada. Um suspeito foi preso. Na internet é comum encontrar tacógrafos à venda. Os valores variam entre R$ 699 e quase R$ 2.000. Porém, é difícil comprovar a origem. Por lei, todos os caminhões, ônibus e micro-ônibus precisam ter o tacógrafo. Esse equipamento geralmente é instalado aqui na cabine, bem pertinho do volante. Olha ele aqui, ó. E esse dispositivo é responsável por registrar dados do veículo, como a velocidade, o tempo de viagem e até a distância percorrida. Informações importantíssimas para aumentar ainda mais a segurança do motorista e dos passageiros. Para combater a venda de peças ilegais, o Detran de São Paulo fez uma operação na zona norte da capital paulista. Os agentes vistoriaram os equipamentos e rastrearam a origem dos produtos. Só este ano já foram feitas mais de 1.000 ações no estado. O Conselho Nacional de Trânsito permite a venda do tacógrafo usado, desde que o comércio seja registrado pelo Detran. Toda peça apta à comercialização como peça usada, ela precisa ter uma etiqueta de rastreabilidade. Essa etiqueta ela tem um QR Code impresso nela, onde com o próprio celular a pessoa consegue fazer a leitura das informações gravadas e constam ali, certificando dessas informações que o estabelecimento é registrado e aquela peça possui a rastreabilidade gravada nela, pode ser feita a aquisição tranquilamente. Veja agora outras notícias deste sábado. Polícia identifica um dos atiradores da execução de empresário no aeroporto de São Paulo. Criminosos invadem quiosque de praia em Paraty, no Rio de Janeiro, e matam PM de folga. Na Síria, rebeldes invadem a cidade de Alepo e matam dezenas de soldados. Donald Trump ameaça taxar em 100% os países do BRICS em caso de criação de uma nova moeda. Conta de luz fica mais barata a partir de amanhã em todo o Brasil. E no futebol, a festa do Botafogo, campeão da América pela primeira vez na história. Oferecimento, cartão Bradesco, tenha 4 pontos por dólar gasto. Entra em vigor amanhã a bandeira tarifária verde nas contas de energia elétrica. A mudança de regime significa menos custos aos consumidores. O susto na conta de energia do radialista Júlio foi resultado de uma combinação. Descuido no consumo, justamente em uma época de tarifa alta, a chamada bandeira vermelha. A conta mais alta que eu paguei na bandeira vermelha foi de 210. Te assustou? Muito. Ficava luz da sala ligada, quarto, corredor, televisão, tem um assistindo aqui, o outro está no computador. Geralmente ficava muito no computador, então gastava muito. Ao longo do ano foram várias adequações, como o uso mais responsável do chuveiro e dos eletrodomésticos. Chuveiro também tem que ser rápido, máximo 5 minutos, banho morno. Se estiver fazendo muito calor, é bom porque a água, o sol bate aqui na caixa d'água, então a água já vem um pouquinho mais quente, não precisa ligar ele. Após a vigência da bandeira amarela no mês de novembro, a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a partir de amanhã,
passa a vigorar a bandeira verde, que representa a menor taxa entre as tarifas cobradas. Essa medida se deve ao aumento expressivo na geração de energia, em especial por conta das chuvas. Nos períodos mais secos, com os reservatórios baixos, outras fontes de energia, além das hidrelétricas, precisam ser acionadas pelo sistema, como as termoelétricas, aumentando os custos de produção. O que é repassado ao consumidor é a chamada bandeira vermelha, o que aconteceu por 2 meses só esse ano. Com a vigência da bandeira verde, a economia será de quase R$ 2,00 a cada 100 quilowatts consumidos. Para esse especialista, a redução na conta de luz não deve ser um sinal verde para o consumo desenfreado. O que a gente paga é quilowatt-hora, potência versus tempo utilizado. Cada equipamento consome uma determinada potência. Então, o chuveiro é 5.000 watts, uma geladeira é 300, 400 watts, uma televisão é 200, 300 watts. Se você pegar 200 watts e deixar ligado durante 1 hora, você está consumindo 200 watts por hora, né? Então, isso é uma conta legal. Quanto mais você consome de equipamentos que mais consomem, mais você vai gastar de energia no final do teu mês, né? A malha viária brasileira tem quase 112 mil quilômetros. O traçado, de quase 19 mil, foi classificado como péssimo pela Confederação Nacional dos Transportes. Pois é, Camila, quase 5 mil quilômetros das estradas de Minas Gerais têm problemas. Na rodovia sinuosa de pista simples, carros disputam espaço com veículos pesados. O trecho de tráfego intenso em Sabará, na Grande Belo Horizonte, está entre os mais perigosos da BR-381, que liga Minas Gerais ao Espírito Santo. Aqui não passa 4 dias sem ter acidente, geralmente todos com vítimas fatais. Na altura do quilômetro 430, uma pessoa morreu e mais de 20 ficaram feridas em um grave acidente entre um caminhão, um ônibus e 2 carros. O local fica próximo a uma curva fechada. Para este socorrista, esse é um dos principais problemas da rodovia. É uma rodovia com muitos riscos de traçado, muitas curvas, a sinalização muito precária. A 381 não é a única rodovia que oferece riscos aos motoristas aqui no estado. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, Minas Gerais tem algumas das estradas com o pior traçado do país. Segundo o levantamento, quase 5 mil quilômetros são classificados como péssimos. O traçado das rodovias é problema também no Acre, onde mais de 56% são considerados péssimos. No Amazonas, são 51%. A pesquisa avaliou quase 112 mil quilômetros de rodovias brasileiras em itens como pavimentação, sinalização e traçado. Segundo o levantamento, apenas 33% foram classificados como ótimo ou bom. Os motoristas não têm dúvida. Além de prudência, é preciso melhorias nas estradas. Andar mais devagar, né? E correr menos. Saindo a duplicação aí, com certeza já melhora muito. Aí o acidente cai pelo menos uns 30%, 40%. Um motorista morreu após o carro que ele dirigia partir ao meio durante um acidente em Curitiba. O carro bateu em alta velocidade num poste. Os pedaços do veículo ficaram espalhados pela pista. Segundo o Corpo de Bombeiros, o impacto foi tão forte que a vítima foi arremessada. A polícia suspeita que outro carro se envolveu no acidente. O motorista teria fugido do local. Uma adolescente foi dopada e roubada enquanto trabalhava numa banca de jornal no Rio de Janeiro. A jovem foi vítima do golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. A câmera de segurança mostra quando a mulher oferece à jovem um copo da bebida que havia comprado na rua. A suspeita chega a ajudar no atendimento. A funcionária, uma adolescente de 17 anos, começa a passar mal e precisa se sentar no chão. A falsa cliente foge, sem deixar pistas. Marcelo chegou pouco tempo depois e chamou os bombeiros. Abriu a garrafa na frente da menina, né, para poder demonstrar que a garrafa estava lacrada e colocou o suco no copo, deu para ela tomou. Ela foi uma reação rápida, tá? E ela ainda falou para a menina que você pode ficar tranquila que você não vai morrer não, você só vai dormir. A mulher levou o dinheiro que estava no caixa, maços de cigarro e o celular da vítima. Os investigadores procuram por novas imagens e testemunhas que ajudem a identificar a suspeita. A jovem dopada
chegou a ser levada para o hospital, mas agora já se recupera em casa. O crime aconteceu na última segunda-feira no bairro do Leblon, na zona sul do Rio, um dos metros quadrados mais caros do país. Uma equipe da Polícia Militar fica baseada na rua, perto da banca. Mesmo assim, moradores estão preocupados. Ultimamente eu tenho percebido que em qualquer lugar está perigoso e a Zona Sul, principalmente, está bem desprotegida, né? A gente percebe uma insegurança muito grande nos últimos tempos. A adolescente conseguiu um emprego há apenas um mês. Graças a Deus a dosagem não foi tão alta e ela já está se recuperando. Segunda-feira ela retorna. Uma técnica pioneira para combater tumores de pâncreas é realizada pelo Hospital Moriá, em São Paulo. O procedimento minimamente invasivo pode substituir cirurgias tradicionais. Em uma sala do hospital, o equipamento é preparado para um procedimento inovador, que começou a ser feito recentemente no Brasil. A paciente, de 51 anos, tem um tumor no pâncreas de mais de 1 centímetro. Essa técnica é uma técnica que permite a destruição de pequenos tumores, fazendo com que os pacientes não corram um risco enorme de eventos adversos, como, por exemplo, pancreatite aguda, como, por exemplo, sangramento. O médico Celso Ardengue é coordenador da gastroenterologia no Hospital Moriá, em São Paulo, e responsável pelos primeiros procedimentos com a tecnologia aqui no país. Por meio de uma endoscopia, uma câmera é introduzida até o pâncreas da paciente, o médico localiza o tumor. E é então que entra a nova técnica. Essa agulha é ligada a um gerador de energia. Olha lá, tá bem lá, ó. Tá ótimo, tá perfeito. Por um catéter, é introduzida pelo endoscópio e quando chega exatamente ao tumor, é aquecida a até 60 graus. O calor, rapidamente, elimina a lesão. A gente vai realmente ver a destruição de todo o tumor. Isso agora é um processo que a gente desencadeou e agora ele vai evoluir por si só. O procedimento durou apenas 24 minutos. A paciente vai passar a noite no hospital e, se tudo correr bem, volta para casa. Uma cirurgia tradicional, com corte para a retirada do tumor, demoraria 6, 7 horas. E depois, no pós-operatório, seriam pelo menos 7 dias de internação. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, só em 2022, mais de 12.600 brasileiros morreram por causa de tumores no pâncreas. A nova técnica é uma opção para aprimorar os tratamentos contra a doença. Estamos ganhando uma nova tecnologia que vai nos permitir atender melhor a demanda desses pacientes, porque na realidade não é fácil para um paciente que é diagnosticado com um pequeno nódulo, não importa o tamanho. A paciente que passou pelo procedimento está bem e a ressonância mostrou a destruição total do tumor. O exército de Israel anunciou neste sábado o 4º dia de trégua com o Hezbollah, que atacou o sul do Líbano. Isso porque o grupo terrorista teria violado o acordo de cessar-fogo. Em Gaza, o Hamas divulgou um vídeo que mostra um dos reféns em poder dos terroristas há mais de um ano. No vídeo, Edan Alexander, um israelense que também tem nacionalidade americana, pede que haja um acordo de cessar-fogo e apela ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para ajudar na negociação da trégua. Após a divulgação do vídeo, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu telefonou para a mãe do jovem. Segundo ela, o premier disse que as condições para a libertação dos reféns estão mais avançadas agora. Hoje, o exército israelense realizou um bombardeio contra um carro no sul da faixa de Gaza e disse que matou um terrorista que participou do ataque ao kibbutz Nir Oz no dia 7 de outubro do ano passado. As forças israelenses afirmaram que o terrorista trabalhava para uma ONG que fornece refeições e pediu que a organização e autoridades internacionais investiguem as contratações. A ONG disse que não tinha conhecimento de que qualquer indivíduo no veículo bombardeado tivesse supostos vínculos com o ataque do Hamas e anunciou a suspensão das operações em Gaza neste momento. Em território libanês, no 4º dia de cessar-fogo, ainda há um clima de tensão.
Israel voltou a bombardear a região da fronteira entre o Líbano e a Síria. De acordo com as forças israelenses de defesa, terroristas do Hezbollah usavam as passagens para contrabandear armas, mesmo após o acordo de cessar-fogo ter entrado em vigor, violando os termos da trégua. O exército israelense atacou lançadores de foguetes e terroristas do Hezbollah na região e também confiscou armas do grupo radical que estavam escondidas em uma mesquita. Rebeldes contrários ao governo da Síria invadiram a cidade de Alepo e afirmaram ter tomado o controle do aeroporto da região. O exército sírio respondeu à ofensiva com bombardeios com apoio da Rússia. Esse foi o primeiro ataque russo aos rebeldes desde 2016. As imagens mostram um cenário de guerra na cidade de Alepo. Combatentes apoiados pelos terroristas da Al-Qaeda comemoraram a vitória sobre as forças do governo de Bashar al-Assad. Nos últimos dias, mais de 300 pessoas morreram no conflito. Os rebeldes, que estão em Alepo, agora seguem em direção a Ramá, perto da fronteira com o Líbano. Além da Rússia, o governo da Síria também é apoiado pelo Irã. Hoje, o ministro das Relações Exteriores iraniano pediu uma cooperação entre os países para frear a ofensiva rebelde. O presidente Bashar al-Assad prometeu derrotar os terroristas. Desde 2011, a Síria vive uma guerra civil que já deixou 500 mil mortos e 1 milhão de deslocados. A família do brasileiro voluntário que morreu na guerra da Ucrânia essa semana disse que o corpo dele está em um campo minado. Tiago Nunes, de 18 anos, era natural de Rurópolis, no Pará, e havia embarcado para a Ucrânia no mês passado. Ontem, um dia depois da confirmação da morte, familiares e amigos fizeram uma homenagem pelas ruas da cidade natal dele. A causa da morte não foi revelada. Segundo familiares, o corpo está em um campo minado, o que dificulta a retirada. Pelo menos 12 brasileiros que lutavam pela Ucrânia morreram ou estão desaparecidos desde o início do conflito. De acordo com fontes diplomáticas, o Itamaraty afirmou ainda que não foi notificado pelo governo da Ucrânia. De volta ao Brasil, milhares de gaúchos ainda não têm onde morar depois das enchentes que inundaram o Rio Grande do Sul em maio. Hoje houve protesto em uma das principais rodovias do estado. Manifestantes ocuparam parte da BR-386 em Lajeado, no Vale do Taquari. A região passou por 2 enchentes em menos de um ano. A primeira em setembro de 2023 e a segunda, ainda maior, em maio deste ano. Quase 6 meses depois, a reclamação das famílias é a mesma. Nós não temos nem para onde ir, nós estamos assim, sem chão, sem cabeça para pensar o que vão fazer. Mesmo com o auxílio do programa habitacional do governo, o processo é demorado. Mais de 3.500 pessoas em todo o Rio Grande do Sul têm direito à compra assistida de um imóvel pela Caixa Econômica Federal. Mas a dificuldade de encontrar casas em áreas consideradas seguras no valor de até R$200 mil complica a aquisição. Enquanto isso, centenas de gaúchos seguem morando de favor com amigos, parentes ou em abrigos. 1.003 imóveis que seguem as normas do programa federal já foram vistoriados e podem ser negociados. No entanto, apenas 76 estão em fase de contratação. E o que é pior, somente 11 chaves foram entregues. Então, para além da compra assistida, nós estamos autorizando também a construção de imóveis na medida em que a gente tem consciência que o compra assistida não vai ser suficiente para todo mundo. Como alternativa, 212 moradias temporárias foram entregues pelo governo do Rio Grande do Sul. Um levantamento apontou que o prejuízo da tragédia climática chegou a 88 bilhões de reais. A gente tem aquelas agendas que são mais imediatas, urgentes, como foi, na ajuda às pessoas, na proteção às pessoas, na garantia do auxílio, reconstrução, no restabelecimento dos serviços, né, em todos os aspectos, do abastecimento da própria necessidade do Rio Grande, os diques, né, as casas de bomba,
as comportas. Em boa parte do país, novembro marcou o retorno das chuvas. Hora de conversar com a Giovana Rizardo, que vai contar pra gente quais são os destaques para dezembro. Boa noite, Giovana. Chuvas acima da média no sudeste e no centro-oeste, Camila. Boa noite para você. Oi, Fara, boa noite. E boa noite para você que está com a gente. A passagem de frentes frias e a formação de corredores de umidade vão manter a chuva mais concentrada entre os estados de Mato Grosso, do Espírito Santo e do Paraná. Em São Paulo, domingo de tempo abafado e chuva rápida à tarde, máxima de 31 graus, assim como em Porto Alegre. E atenção, gaúchos, tem alerta para temporais no fim do dia. Já em Brasília, as pancadas com raios acontecem logo cedo e faz até 29 graus. Hoje, o Centro-Oeste registrou o maior volume de chuva. Nas imagens de satélite, dá para ver que as instabilidades estão concentradas na região central do país. Amanhã, a formação de um ciclone extratropical sobre o Uruguai vai colocar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina na rota dos temporais. Os estados ficam em alerta para ventos fortes e altos volumes de chuva. Pelas capitais, tarde de domingo com máxima de 25 graus em Florianópolis, no Rio de Janeiro, 30 graus, em Campo Grande, 32, em Natal, 33 e até 34 em Macapá e em Rio Branco. Hora de entregar o seu pedido de delivery. O Pedro é de Alfredo Wagner, Santa Catarina. Oi, Pedro. Domingo e segunda-feira de céu nublado e tem chance de garoa a qualquer hora. Máximas entre 24 e 25 graus. Na terça esfria e a chuva vem logo cedo. A Eliana é de Salvador, Bahia. Bem-vinda, Eliana. Domingo quente faz até 32 graus. Até terça, o sol aparece entre nuvens e não tem previsão de chuva. O começo da semana fica entre 29 e 30 graus. Participe da previsão do tempo nas redes sociais, coloque o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Camila, Fara. Obrigada, Giovana. A seguir, você vai ver a ameaça de Donald Trump em impor tarifas ao BRICS caso o bloco acabe com o domínio do dólar nas transações comerciais. Doenças relacionadas ao consumo de alimentos ultraprocessados custam, em média, 10 bilhões de reais por ano aos cofres públicos. Presidente Lula se reúne com comandantes das Forças Armadas após governo anunciar mudanças na aposentadoria de militares. O Sistema Único de Saúde gasta mais de 10 bilhões de reais por ano para tratar pacientes com doenças provocadas pelo consumo de alimentos industrializados. O Rio Grande do Sul é o estado com mais casos envolvendo problemas alimentares. Desde os 16 anos, a Lana trava uma luta contra a balança. A preocupação com os quilos a mais vai além da estética. O foco principal é na saúde. Eu nunca tive problema com autoestima, mas as doenças associadas à obesidade me fizeram mudar. Tive aumento do átrio esquerdo, hipertensão, tive vários problemas associados à obesidade. Aos 28 anos, ela chegou a pesar 160 quilos. O primeiro passo foi mudar hábitos alimentares, cortando alimentos ultraprocessados, como molhos prontos, misturas para bolos e macarrão instantâneo. A frequência constante, ainda que em pequenas doses, mas constantemente, ela aumenta os riscos, ela aumenta o risco de mortalidade quando as doenças se estabelecem e a gente não elimina, não tira esses agentes agressores do organismo. Os alimentos ultraprocessados estão na rotina de boa parte da população brasileira. Uma pesquisa feita pela Fiocruz identificou que ao longo dos anos o consumo afeta tanto a saúde das pessoas quanto a economia do país. Tratamentos médicos para doenças como hipertensão e obesidade, por exemplo, custam mais de 10 bilhões de reais por ano ao Sistema Único de Saúde. É só a pontinha mesmo do iceberg. A gente não avaliou doenças mentais, por exemplo. A gente só avaliou população adulta formalmente empregada, com dados públicos que a gente tinha disponível. Então, o custo pode ser ainda muito maior.
Segundo a pesquisa, os dados mostram que as perdas para a economia giram em torno de 9 bilhões e 200 milhões de reais em razão da saída de pessoas em idade produtiva do mercado de trabalho. O Rio Grande do Sul lidera como o estado que mais tem problemas envolvendo hábitos alimentares. Quase 25% dos gaúchos baseiam a alimentação nesse tipo de produto. Em seguida, aparecem Santa Catarina e São Paulo. Hoje, a Lana está com a saúde em dia. No trabalho, a esteticista incentiva outras pessoas a mudarem de vida, tal como ela fez. É muito do mental também. É uma leveza que não é só na balança. O presidente Lula recebeu hoje no Palácio da Alvorada o ministro da Defesa, José Múcio, e os 3 comandantes das Forças Armadas. Esse encontro aconteceu depois do governo propor mudanças na previdência dos militares entre as medidas para conter os gastos. Então nós vamos ao vivo a Brasília com a repórter Narla Aguiar, que tem os detalhes para a gente. Oi, Narla, boa noite para você. Boa noite, Fara, Camila e a todos. A reunião que não estava prevista na agenda durou cerca de 1 hora. E o principal assunto foi o impacto do pacote de corte de gastos do governo para os militares. O texto estabelece a idade mínima de 55 anos para aposentadoria, com uma regra de transição até 2030. Os militares querem que essa transição seja mais longa e querem também debater o fim da transferência de pensão, que pelo projeto ficaria restrita a cônjuges e filhos menores de 18 anos. A proposta ainda vai ser analisada pelo Congresso Nacional. Um outro ponto que tem incomodado os militares é que outras carreiras, como as do judiciário, ficaram de fora do corte de gastos. Eles defendem que todos precisam contribuir nesse momento de dificuldade fiscal do governo. Camila e Fara. Obrigado, Narla. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor tarifas de 100% aos países do BRICS se o bloco acabar com o domínio do dólar nas transações comerciais. A declaração de Trump foi feita por uma rede social. Exigimos que esses países se comprometam a não criar uma nova moeda do BRICS, nem apoiar qualquer outra moeda que substitua o poderoso dólar americano, ou eles sofrerão 100% de tarifas, escreveu o presidente eleito. Os países que compõem o bloco das economias emergentes, incluindo o Brasil, querem uma independência do dólar nas negociações comerciais. Nesta semana, Trump também ameaçou impor tarifas à China, Canadá e México. Ontem, o republicano recebeu na mansão dele, na Flórida, o primeiro-ministro canadense. Justin Trudeau afirmou que a conversa entre eles foi excelente, mas não informou se falaram sobre as taxas de importação. Ainda nos Estados Unidos, quase 1.300 imigrantes ilegais foram presos em Los Angeles, na Califórnia, até o mês de novembro deste ano. Mais da metade já foi condenada criminalmente, segundo a Agência de Imigração do país. Pois aí, agora há o temor de que mais estrangeiros sem documentos migrem para a região depois que a cidade aprovou uma lei para se tornar um refúgio de imigrantes. A decisão vem em um momento em que os Estados Unidos enfrentam a maior crise de imigração da história do país. Durante a campanha, o presidente eleito Donald Trump prometeu realizar deportações em massa. Mas a cidade de Los Angeles quer dificultar o processo de expulsão de estrangeiros sem documentos. A Câmara Municipal aprovou por unanimidade a transformação da cidade em um refúgio de imigrantes. A lei diz que nem funcionários, nem a infraestrutura da metrópole podem ser usados para investigar, fiscalizar, prender ou transferir qualquer pessoa que tenha algum problema com as autoridades de imigração dos Estados Unidos. As informações pessoais deverão ser tratadas como confidenciais. A exceção é para a investigação de crimes graves. De acordo com um instituto de pesquisa ligado à Universidade do Sul da Califórnia, no ano passado, cerca de 800 mil estrangeiros de Los Angeles não tinham permissão legal para viver na cidade, o que representa cerca de 20% de toda a população. O levantamento também revelou que mais de 70% dos imigrantes sem documentos estão no país há mais de uma década. Ao todo, 11 estados americanos se declaram refúgios de imigrantes, como a Califórnia,
e aqui, Massachusetts. Este professor de Relações Internacionais explica que os apoiadores da proposta avaliam que os imigrantes vão gerar renda para a cidade, porque trabalham em setores que muitos americanos não querem. Por outro lado, segundo os críticos, uma imigração desordenada pode desencadear outros problemas. A desvantagem, que é apontada pelos críticos, é que isso gera um fluxo migratório que muitas dessas cidades às vezes não conseguem acolher, e aí geram aqueles problemas de ordem social, ou seja, imigrantes morando nas ruas, imigrantes numa situação de extrema vulnerabilidade, que aí pode trazer como consequência, melhor dizendo, aumento de indicadores de violência, de desemprego, enfim. Esse é o pensamento do republicano Donald Trump e de Tom Homan, novo chefe da política de imigração, chamado de czar das fronteiras. O presidente eleito já confirmou que vai declarar estado de emergência para mobilizar recursos militares para fazer o trabalho de fiscalização e de deportações de estrangeiros irregulares. Para Tony Payan, professor de políticas públicas que estuda a relação entre México e Estados Unidos, é esperado um conflito entre o governo federal e o governo estadual, já que as autoridades locais não vão fazer nada para localizar imigrantes sem documentos. Já Jean Reis, que é advogada especialista em imigração, completa que a agência federal vai ter que usar os próprios recursos para entrar em Los Angeles, identificar e deportar pessoas, ações que as forças locais não podem impedir. Trabalhadores do maior site de vendas do mundo entraram em greve. A paralisação, que começou ontem, vai se estender até segunda-feira em mais de 20 países e pode afetar o maior fim de semana de compras do ano. Na Alemanha, centenas de trabalhadores protestaram em frente ao mais antigo centro de distribuição da Amazon na Europa. Entre os manifestantes, há funcionários de outros países que reivindicam melhores salários e condições de trabalho. Na Índia, cerca de 200 motoristas de entregas e trabalhadores de centros de distribuição também pararam nesta sexta-feira. O movimento grevista foi organizado por um sindicato mundial com sede na Suíça. Segundo a entidade, trabalhadores de 20 países vão aderir ao protesto, como o Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos e Japão. A paralisação acontece em um dos fins de semana mais movimentados para compras no mundo. A porta-voz da empresa, que possui mais de 1 milhão de funcionários, disse que oferece boas condições de trabalho e salários. Veja a seguir: tiroteio em Paraty deixa policial morto e turista argentino ferido. Polícia afirma ter identificado mais 2 envolvidos na morte do delator do PCC no aeroporto, um mandante e um atirador. Empresas de tecnologia no sistema financeiro são usadas pelo crime organizado para lavar bilhões de reais. A morte do empresário Vinícius Gritzbach, há um mês no Aeroporto Internacional de São Paulo, foi ordenada pelo crime organizado. Essa é a principal linha de investigação da Polícia Civil, que também acredita que os mandantes são os mesmos que ordenaram a morte de um traficante da facção. 2 execuções com características semelhantes e, segundo a polícia, com o mesmo mandante. Em fevereiro de 2018, 2 homens mataram Wagner Ferreira da Silva, o Cabelo Duro, na frente de um hotel no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O Cabelo Duro era um dos principais líderes do PCC na Baixada Santista. De acordo com as investigações, ele coordenou e participou da execução de outros 2 integrantes da facção, Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca. Eles estariam desviando dinheiro e foram mortos no Ceará. Cabelo Duro foi assassinado menos de uma semana depois. 6 anos se passaram e uma cena semelhante aconteceu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A vítima dessa vez foi Vinícius Gritzbach. O empresário era investigado pela morte de 2 traficantes. Ele sempre negou ser o mandante dos crimes. Porém, confessou ter lavado dinheiro para o crime organizado
na compra e venda de imóveis. Os investigadores do Departamento de Homicídios acreditam que um dos mandantes da morte de Vinícius Gritzbach também tenha ordenado a execução de Cabelo Duro. E o motivo seria o mesmo: desvio de dinheiro da facção criminosa. O pano de fundo do crime seria um racha entre as principais lideranças do grupo. A polícia já sabe a identidade de um dos atiradores que mataram Gritzbach e aguarda que a justiça autorize o mandado de prisão. E uma nova modalidade de lavagem de dinheiro do crime organizado está na mira da Polícia Federal. Criminosos têm utilizado bancos digitais ilegais para esquentar somas bilionárias das maiores facções do país. 2 operações da Polícia Federal em 2024 contra quadrilhas especializadas em lavagem de dinheiro chamam a atenção pelos valores impressionantes. Na Operação Concierge, em agosto, os suspeitos presos teriam movimentado 7,5 bilhões de reais ilegalmente. Já na Operação Taipan, essa semana, os criminosos teriam movimentado cerca de 6 bilhões de reais. Nos 2 casos, uma semelhança: o uso de engenharia digital sofisticada para não deixar rastros. Bancos digitais não autorizados pelo Banco Central eram utilizados pelos criminosos no esquema. Com a chegada das empresas de tecnologia no sistema financeiro, a Polícia Federal constatou uma mudança de patamar nos esquemas de lavagem de dinheiro. As fintechs ligadas ao crime organizado agora conseguem movimentar bilhões de reais de forma anônima. A expertise dos policiais teve que ser alterada. Enquanto anteriormente nós buscávamos a falsidade documental de empresas de fachada, testa de ferro, laranja, operações de dólar cabo, a partir desse momento nós passamos a falar de um mercado financeiro digital. Segundo a Polícia Federal, o esquema tem sido utilizado para esquentar o dinheiro das principais facções criminosas do país e funciona assim: uma pessoa abre uma conta de pagamento em uma fintech. Essa instituição abre então uma conta em um banco regular, para onde o dinheiro é transferido e redistribuído em diversas contas ocultas. Os criminosos ainda trabalham com criptomoedas para facilitar a evasão internacional de divisas. Se eu compro um carro, eu sei quem comprou e quem vendeu, eu sei quem pagou e quem recebeu. Quando você passa o criptoativo, ou mesmo nessas contas bolsões, há um completo anonimato. A Polícia Federal acredita que atualmente existam dezenas de quadrilhas operando fintechs para uso do crime. Especialistas do mercado financeiro cobram uma regulação maior das empresas de tecnologia. E, ao mesmo tempo, com mais tecnologia embarcada, conseguir rastrear e monitorar melhor esses tipos de operações. O caso da brasileira encontrada morta num prédio de luxo na Argentina em março do ano passado tem novidades, né, Fábio? Pois é, e uma outra mulher que teria convidado a vítima para uma festa foi indiciada e pode ser presa. A justiça argentina incluiu a médica Juliana Mourão como coautora da morte da esteticista baiana Emily Rodrigues. Ela foi encontrada morta depois de cair do 6º andar de um prédio em um bairro de luxo de Buenos Aires, em março de 2023. Juliana foi quem convidou Emily para uma festa no apartamento do empresário Francisco Valiente. Juliana passou de testemunha a ré no processo. A família de Emily espera que o novo rumo das investigações altere o crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, para feminicídio. Na Argentina, esse tipo de crime tem como pena a prisão perpétua. Que seja modificado do homicídio culposo para o crime realmente que ocorreu. Houve feminicídio. O empresário Francisco Valiente responde às acusações em liberdade. Ele está usando tornozeleira eletrônica. A médica Juliana Mourão deve ter a prisão preventiva decretada nos próximos dias para evitar o risco de fuga. O corpo de Emily ainda segue em Buenos Aires, 1 ano e 8 meses depois da morte dela. Permite que busque algum outro indício, assim como ocorreu a segunda autópsia do corpo, que foi necessário realizar. Mas, provavelmente, como agora já está próximo a finalizar essa fase de instrução, vai facilitar mais a gente trazer o corpo para fazer o enterro dela. Um policial de folga morreu e um turista argentino foi baleado num tiroteio em Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança mostram um momento em que homens vestidos de preto e fortemente armados chegam atirando em um quiosque na Praia do Pontal, em Paraty. Os clientes fogem. Um PM que estava de folga e um suspeito de envolvimento no tráfico de drogas morreram.
Um turista argentino e outro PM ficaram feridos. Segundo a polícia, o crime está relacionado à disputa pelo controle do tráfico na cidade. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. O desabafo do herdeiro de um ídolo da música brasileira. Falo que você sente por mim. Felipe Barbosa, filho do rei da lambada, Beto Barbosa, abre o coração e reclama da distância do pai famoso. De casa, você não é mais meu filho. E o motivo do afastamento, segundo Felipe, é a madrasta Gisele, atual esposa de Beto. Será que pai e filho vão voltar a se aproximar? O que Beto Barbosa tem a dizer? O sonho se tornou pesadelo. Brasileiros que estudam medicina na Bolívia acusam professores de extorsão, assédio moral e sexual e até tortura. Essas humilhações têm que acabar. Nossa equipe desembarcou em Cochabamba. O que a direção das universidades tem a dizer? Nós estamos pedindo socorro para o Brasil, é por isso que vocês estão aqui. Você já imaginou comer um bife à milanesa com o formato do rosto do seu ídolo? Mila Messi, mira. Um restaurante na Argentina que cria grandes craques do futebol, só que na cozinha. A grande estrela é o filé com a cara do Messi. A gente foi até lá e fez um pedido especial para o chefe. Você adivinha qual é? É no Domingo Espetacular, logo depois da Hora do Faro. E a seguir você vai ver que os rios da região norte ainda não voltaram aos níveis normais, apesar das recentes chuvas. Casos de sequestro no estado de São Paulo registraram alta entre abril e setembro deste ano. O Botafogo vence o Atlético Mineiro aqui na Argentina e conquista a inédita Copa Libertadores da América. Três sequestros chamaram a atenção essa semana em São Paulo. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública, esse tipo de crime aumentou nos últimos meses no estado. Nessa época do ano, com o 13º no bolso e as compras de Natal, é preciso redobrar os cuidados. Um ano depois, este caminhoneiro aposentado ainda tem bem fresco na memória os piores momentos da vida, vividos durante um sequestro. Eu cheguei nesse cativeiro em volta das 10 para 6, eu fiquei até 10 horas da noite, com ameaça de morte. O prejuízo, R$30 mil, foi ressarcido pelo banco, mas os traumas que ficaram, esses são difíceis de apagar. Você fica com aquilo na cabeça, entendeu? Você fica assustado para andar na rua. Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo revelam que houve um aumento de 40% dos sequestros entre o segundo e o terceiro trimestres desse ano. As estatísticas não incluem 3 casos ocorridos esta semana. Na terça-feira, o homem foi sequestrado na zona norte da capital quando saía de um supermercado. Teve que passar senhas e acesso a aplicativos de bancos aos criminosos. Na quarta-feira, a modelo Luciana Curtis, o marido e uma filha também foram sequestrados na saída de um restaurante. Eles foram levados para um barraco de madeira precário, numa área isolada também da Zona Norte, e tiveram que fazer transferências bancárias. Ontem, policiais militares desconfiaram de 2 homens num carro, se aproximaram e ouviram os gritos de socorro do motorista, que era levado no porta-malas do próprio carro. Houve perseguição, que só acabou quando o veículo bateu de frente com o ônibus. A pessoa nada sofreu. Especialistas em segurança pública afirmam que o crescimento dos sequestros, principalmente no terceiro trimestre, pode ser explicado pela proximidade das festas de fim de ano. Por isso, nesta época, mais do que em outras, é preciso ter muita cautela. Quando você chega ou sai de casa, dê uma olhada antes, veja se tem alguém que não faz parte daquele universo, está ali cercando. Se você estiver chegando na sua casa e verificar alguém suspeito, dê outra volta. Eles têm um elemento surpresa à sua disposição. O especialista diz ainda que muitos sequestros não são registrados, especialmente nos chamados golpes do amor, em que uma pessoa é atraída para uma armadilha, mas fica envergonhada de admitir que foi enganada. Ele aconselha que, além de registrar um boletim de ocorrência, é importante fazer contato com o banco de onde foi retirado o dinheiro. Existe um mecanismo especial de devolução que os bancos conversam entre si e aquele dinheiro, às vezes, ele possa voltar para a vítima.
Os rios da região norte ainda não voltaram aos níveis normais, apesar das recentes chuvas. Mesmo com a chegada do inverno amazônico, período com intensas chuvas, a seca na região norte ainda não acabou. O Rio Madeira atingiu níveis alarmantes, muito abaixo do normal. Apesar do volume de chuva registrado ter sido acima do esperado para o mês de novembro, aqui no Acre, o nível dos rios tem subido gradativamente. Isso porque o excesso de água das chuvas é absorvido rapidamente pelo solo, uma consequência do período de extrema seca. De acordo com a Defesa Civil, houve melhora na navegação. A seca gerou impactos na economia e no abastecimento de água. Nós temos uma operação estiagem, onde nós abastecemos diversas comunidades de Rio Branco e também isso que é feito em Rio Branco se reflete em outros municípios, onde nós ainda vamos permanecer com a operação estiagem, que é abastecimento de água potável para comunidades rurais, até o dia 6 de dezembro. 40% da produção rural na capital Rio Branco foi prejudicada. O sol castigou muito. Aí agora veio a chuva, que veio muito forte. Então aí a gente teve prejuízo nas primeiras chuvas. Aí plantamos de novo e estamos aí para ver o resultado desse outro plantio. De acordo com o Sistema de Alerta de Eventos Críticos, as bacias do Amazonas e do Rio Xingu ainda estão em condições de seca extrema. O Rio Negro apresenta níveis dentro da faixa da normalidade para o período. Outro fator preocupante é a mortandade de peixes, resultado do desequilíbrio ambiental provocado pelas emergências climáticas. A nossa equipe de monitoramento da qualidade de água trouxe os equipamentos para cá e a gente conseguiu identificar que a gente está com uma temperatura super elevada da água, que prejudica a qualidade de vida aquática e também que não tem oxigênio. Com a pesca comprometida, muitas famílias precisam de ajuda. Aqui especificamente para essa comunidade de 71 famílias do Igarapé do Costa, o Estado vai fornecer, através da Defesa Civil, cestas de alimento e água enquanto perdurar esta situação aqui nesta comunidade do Igarapé do Costa. Os últimos meses castigaram o estado do Amazonas. Voltamos a conversar com a Giovana Rizardo. A situação por lá ainda é crítica, Giovana? Durante esse ano, todos os meses registraram chuvas abaixo da média no Amazonas. O Rio Negro, um dos mais importantes de toda a região norte, alcançou a menor cota em 122 anos, chegando a 12 metros e 11 centímetros em Manaus. A última atualização do Monitor de Secas, que é um painel realizado em colaboração de instituições estaduais e federais, indica que boa parte do estado se encontra num cenário de seca grave a extrema. Na parte oeste e central do estado, chegam a patamares excepcionais, o mais crítico da escala. A falta de chuva afeta o transporte por barcos, o abastecimento, o trabalho e todo o ecossistema local. A tendência é que as chuvas mais frequentes agora ajudem a recuperar aos poucos o nível dos rios. Camila, Fara. Obrigada, Giovana. Bom descanso. E no interior de São Paulo, o uso de novas tecnologias, como a inteligência artificial, por exemplo, impulsiona a produtividade no campo. E para monitorar o trabalho de máquinas e robôs, mais funcionários precisaram ser contratados. É só apertar um botão que a tecnologia se encarrega do resto. Com o auxílio da inteligência artificial, o homem do campo virou tech. O Leandro se adaptou a essa transformação depois de 19 anos de trabalho braçal na colheita de cana. Eu aprendi que é o futuro, né, cara? Ela simplifica bastante o serviço, facilitou a vida. Em Lins, no interior de São Paulo, essa indústria que produz álcool e açúcar automatizou os processos com a ajuda da inteligência artificial. Nos últimos 3 anos, a tecnologia mudou a forma de trabalho na usina. Mas aqui ninguém perdeu o emprego, muito pelo contrário. Essa indústria de cana contratou mais funcionários para acompanhar o aumento da produtividade. Com a inteligência artificial, as máquinas passaram a operar conectadas entre si. Os dados gerados em tempo real ajudaram a aumentar a eficiência. A colhedora colhe a cana, coloca dentro do trator transbordo, o trator transbordo joga dentro do rodotrem,
e o rodotrem leva essa cana para a usina, sem a necessidade de um ser humano na coleta da informação. Na época do plantio, a tecnologia aumenta a eficiência das máquinas. Na colheita, reduz o desperdício de combustível. O uso de novas tecnologias faz, de um lado, você aumentar a produtividade e, do outro, reduzir custos. O que a gente tem que fazer é capacitar os agricultores para ter condições de entender os novos conhecimentos e as novas tecnologias e aplicar no processo produtivo. A usina tem mais de 300 caminhões, tratores e colhedoras trabalhando ao mesmo tempo em 9 frentes de colheita. Tudo monitorado dessa sala dentro da usina. 15 funcionários foram contratados para fazer o trabalho. Esse quadro logístico mede qual é a capacidade produtiva das frentes, qual é a capacidade produtiva do transporte, qual a necessidade de caminhões por hora em cada frente de colheita e manda o caminhão para buscar cana e fazer o abastecimento da indústria. Perto dali, em Araçatuba, essa fábrica monta o futuro do agro. Um robô movido a energia solar que muda a vida do homem do campo e ajuda o produtor rural a praticamente zerar o desperdício na lavoura. O equipamento, controlado por inteligência artificial, mata as pragas da plantação com mais precisão. O robô substitui um trabalho que antes era feito só por amostragem. Em vez de um funcionário da fazenda analisar apenas 20 pontos de uma plantação inteira, o equipamento consegue analisar até 2 milhões de plantas, com uma precisão de 2 centímetros. Tudo monitorado por 13 câmeras. Agora, o produtor rural pode acompanhar o trabalho do equipamento em tempo real e na palma da mão. Tudo dá para ser controlado através de uma tela remotamente onde o produtor estiver. As câmeras elas vão enxergar onde que tem cada daninha, cada inseto, e ele vai conseguir produzir mais com menos. Atualmente, são mais de 150 robôs operando no Brasil e nos Estados Unidos. A inteligência artificial hoje ela é fundamental para gerenciar esses bilhões de dados que a gente gera dentro desse agro brasileiro que a gente está exportando agora para o mundo todo. Um ano atrás, o Gustavo ainda era trabalhador braçal e passava 8 horas por dia debaixo de sol forte. De lá para cá, aprendeu a operar a máquina controlada por inteligência artificial. Enquanto eu estiver aqui, não vou parar. Eu prefiro ir muito mais longe do que sair daqui, né? Minha vida mudou muito, hein? Através disso aqui, mudou muito. E na Espanha, milhares de pessoas foram às ruas da cidade de Valência para pedir a renúncia do líder regional Carlos Mazón. Os manifestantes afirmam que ele é um dos responsáveis pela má gestão dos estragos provocados pelas enchentes entre outubro e novembro. Foi o maior desastre natural em décadas no país. O líder regional é acusado de enviar alertas tarde demais. Ele chegou a admitir erros, mas se recusa a deixar o cargo. Mais de 200 pessoas morreram. E o Brasil tem mais um campeão da América e agora soma 24 títulos da Libertadores, um a menos do que a Argentina. E foi em Buenos Aires que o Botafogo entrou para a galeria de vencedores do principal torneio de futebol do continente. Com um jogador a menos, venceu o Atlético Mineiro por 3-1 e conquistou o título inédito da competição. O repórter Bruno Piscinato está na capital argentina, acompanhou a grande decisão jogada nesse sábado. Bruno, boa noite para você. Oi, Fara, boa noite para você. Olha, a festa botafoguense já começou por aqui. Os torcedores estão se deslocando do Estádio Monumental de Núñez aqui para o Obelisco, um local tradicional de comemorações dos argentinos, da seleção argentina, e a festa botafoguense não tem hora para acabar. Afinal de contas, o clube não vence um título grande de expressão desde 1995. São quase 30 anos desde aquele brasileiro e agora veio a inédita Libertadores da América. E olha, veio com todos os ingredientes, uma final épica, né? A gente teve no primeiro minuto de partida
partida, o jogador Gregory do Botafogo foi expulso e aí todos pensavam que o Atlético ia dominar, mas o Botafogo abriu o placar com Luiz Henrique, craque botafoguense, jogador da seleção brasileira. Depois ele sofreu um pênalti que Alex Telles fez o segundo. Na volta do intervalo, o Atlético Mineiro veio melhor, diminuiu com o chileno Vargas, pressionou durante toda a segunda etapa, mas no último minuto dos acréscimos, Júnior Santos do Botafogo deu números finais, 3-1, trouxe o título para os botafoguenses. A festa vai continuar durante toda a madrugada por aqui. A estimativa é de que aproximadamente 70 mil brasileiros das duas torcidas deixaram o Brasil e vieram aqui para Buenos Aires. E 2.500 policiais argentinos foram deslocados para fazer a segurança por aqui. Fara. Obrigado por suas informações. No Rio de Janeiro, o repórter Felipe Figueira está no estádio Newton Santos, a casa do Botafogo, e acompanha a festa da torcida. Felipe, boa noite para você. Boa noite, Fara. Aqui no Newton Santos, 40 mil torcedores fazem a festa após a conquista do título inédito. Neste momento, uma banda anima ainda mais os botafoguenses. Eles acompanharam a partida em telões montados no gramado. O começo do jogo foi de tensão com a expulsão do Gregory, mas depois se transformou em alegria com os gols do time. Outra parte da torcida se reuniu na sede do Botafogo, que fica na zona sul do Rio. Por lá, a festa também é grande. A expectativa é que o time retorne ao Brasil ainda neste fim de semana. Vamos ver agora como foi a reação dos torcedores durante a grande final. Foram anos de espera para os torcedores. As diferentes gerações reunidas comemoravam a conquista inédita da Libertadores da América. O jogo aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, e o Botafogo venceu o Atlético Mineiro por 3-1. E nada como comemorar em casa. Mais de 40 mil pessoas estiveram no estádio Newton Santos. Em outro ponto da cidade, na zona sul do Rio, a sede do clube também foi tomada por milhares de torcedores. A Libertadores é o título mais importante de toda a história centenária do Botafogo. Mas os torcedores querem comemorar mais uma taça, ainda este ano. O brasileiro está aí, né? Tem mais 2 jogos e vamos ver o que vai dar aí. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique agora com a segunda parte do Cidade Alerta, edição de sábado, com a Patrulha do Consumidor. E logo após tem A Fazenda. Não perca. Ótima noite para você. Uma excelente noite.